isso já foi um grande sucesso, né? Quando o Fabrício me falou, Gabi, fala lá alguma coisa sobre educação física, ciências humanas e tal. Aí ele me disse assim, tá, mas eu não quero que seja isso, não pode ser aquilo, não pode ser aquele outro. É porque geralmente as discussões em relação à educação física e ciências humanas tendem a ir para um lado que de fato não caberia aqui nesse momento, né? Geralmente o pessoal começa a falar uma certa choradeira, digamos assim, e não era isso que estava se propondo. Então, eu vou falar de uma forma bem geral, tudo bem? Como é que a educação física se relaciona com essa grande área de conhecimento? Apesar de nós estarmos, digamos, lotados, digamos assim, na área da saúde, mas tem uma relação muito direta, muito estreita com as ciências humanas também. Então, a educação física, né, historicamente produziu seu conhecimento primeiramente calcado nas ciências naturais, ou exatas, como a gente chama, ou ainda, se preferirem, as ciências biológicas, ou ainda hoje se atribui a essa corrente, digamos assim, as ciências da saúde e as ciências humanas. Eu achei que era ver o celular, por isso que eu fiquei. E as ciências humanas, né? Que essa área de conhecimento começou a ser, digamos assim, valorizada, a ser agregada à produção do conhecimento da educação física mais tarde, né? Então, historicamente, primeiro se começou a produção do conhecimento nas ciências naturais e depois a gente vai ter essa relação com as ciências humanas. Mas o que é esse trem, né? O que é esse negócio de ciências humanas? Tá, humanas, humano, mas e aí? As ciências humanas se propõem a estudar o homem e as suas relações, né, entre si, com o meio onde vive, e principalmente isso, né, as relações dele com o meio, com os seus pares. Então, a grande área das ciências humanas, ela é composta por diversas outras áreas de conhecimento. Quer dizer, essas outras áreas de conhecimento compõem as ciências humanas. Olá, tudo bem? Então, a gente tem, segundo a divisão, digamos assim, tanto nacional quanto internacional, compondo as ciências humanas, a psicologia, a filosofia, a antropologia, a teologia, a educação, como não poderia deixar de ser, as ciências políticas, a arqueologia, a história, a sociologia, a geografia e a filosofia. Essas são todas as áreas que compõem, as áreas de conhecimento que compõem a grande área das ciências humanas. Tá, mas e a educação física com isso tudo, né? O que tem a ver, que relação tem, não tem, com quais dessas áreas, com todas, com algumas apenas? A gente destaca principalmente essas circuladas, que estavam em vermelhinho, não apareceu em vermelhinho, que são as que principalmente têm essa relação muito direta com a produção do conhecimento na área da educação física, né? Então, vocês podem ver que a grande maioria delas tem sim uma relação muito direta com a produção de conhecimento na nossa área. Então, para ilustrar um pouquinho como se dá essa produção de conhecimento, eu coloquei um pouquinho de exemplo de cada uma dessas áreas para ilustrar melhor e a gente ir conversando, tá? Então, ali na sociologia, eu até coloquei uma foto do Beckham com a mantinha verde e amarela. Não sei se vocês viram há poucos dias uma reportagem sobre um protesto da torcida do Manchester
contra um protesto com os donos do time, que são americanos, que compraram o time, e aí eles estão usando, né, mantas ou gorros verde e amarelo em protesto a essa corporação que comprou o time deles. Então a cor do Manchester é vermelha, mas eles estão usando isso em protesto porque eles vêm alegando que isso vem ferindo a cultura, né, ferindo a tradição do time e o quanto esse time significa naquela região. E agora, com a compra, se transformou apenas, eles têm alegado isso, né, os torcedores e o pessoal que mora ali na cidade, que tem se tornado apenas um negócio comercial, né, que estão deixando de valorizar a importância que o clube tem nos aspectos culturais daquele local, no aspecto histórico. Então, quando eu coloquei a foto do Beckham, eu coloquei junto com a sociologia, coloquei lá, também não dá para enxergar que é o Grêmio, a torcida do Grêmio, a torcida do Inter, né? Mas eu botei a fotinha das duas, porque os estudos da sociologia na educação física se preocupam com essas questões, né? Então, quando a gente se preocupa em discutir a importância de uma prática corporal, no caso, uma entidade esportiva, num determinado contexto, o que aquilo significa naquele espaço, a gente está também estudando sociologia, né? A gente precisa dos conhecimentos da sociologia para sustentar nossos estudos em relação a isso. Então, lá eu coloquei as fotos das torcidas, né? Porque, por exemplo, o que explica que um sujeito, né, a maioria de nós, troca de marido, troca de religião, troca de partido político, mas dificilmente troca de time de futebol ou time de outro time, então, Fabrício, de outro esporte, né? Sei que não curte muito futebol, né? Mas o que explica isso, né? Que amor tão grande é esse que faz com que as pessoas dediquem a sua vida, às vezes em veneração a um determinado clube. A gente vê tatuagem na pele, a gente vê várias manifestações bem exorbitantes de amor a um determinado clube. Então, a sociologia, os conhecimentos da sociologia ajudam a gente a entender um pouco isso. E isso também é conhecimento da educação física. A gente também estuda isso, esporte, a gente está muito ligado a essas questões. Junto com a sociologia, que não dá para separar tanto assim, apesar de aparecer em duas áreas de conhecimento diferentes, a gente tem a ciência política, né? Aí eu até coloquei ali uma foto de um estádio em obra e era para ser a foto de um projeto, de um programa como a gente diz? Um programa social, né? Um projeto social mantido pelo governo. Ali até nem aparece. Tá, aí a gente pensa assim, o que isso tem a ver com educação física, né? O que a gente tem a ver com construção de estádio, que se a gente vai trabalhar com depois, que a construção do estádio não tem a ver com a gente vai trabalhar, digamos, depois lá treinando o time que vai usar o estádio ou com os jogadores, mas não com o estádio em si. Na verdade, toda a discussão sobre políticas de esporte, políticas de esporte e lazer, perpassa sim pela educação física. A gente tem sim produzido conhecimento nessa área e a gente tem, digamos assim, o respaldo, com certeza, para produzir conhecimento nessa área, e a gente tem que saber dessas coisas, né? Os projetos sociais mesmo, né? A gente tem que saber lançar a mão do conhecimento da estrutura de Estado, de estrutura de financiamento, para, às vezes, poder dar conta de propor um determinado projeto, ou ainda a gente vê, né, se aquilo que vem sendo
digamos, proposto por outros que não têm conhecimento da área, é viável ou não é viável, e questionar essas coisas. Então, é fundamental que a gente tenha, assim, produção de conhecimento nessa área também. Aí, a gente tem mais outras duas áreas de conhecimento também que são muito fortes e a gente até está separado assim, mas não tem muito como separar, por exemplo, a antropologia da sociologia, porque a antropologia, por exemplo, vai estudar as questões culturais, né? Na educação física, principalmente a questão do corpo, as manifestações corporais. Aí até ali tem a foto de um índio e de uma moça, né, tatuada, que demonstram, né, no corpo, através de desenhos, através de grafias, alguma coisa, querem expressar algo. Outra foto que eu coloquei ali também, para a gente discutir um pouco de como essa relação se estabelece, é de um lutador de UFC, todo machucado, todo ensanguentado. Porque uma das coisas que, por exemplo, a antropologia também estuda é a sensação ou o que uma prática corporal desperta nas pessoas, né? Aí, por exemplo, hoje está bastante... Eu coloquei de propósito porque hoje está bastante... Vem sendo bastante divulgada essa prática corporal, mas para algumas pessoas, olha, acha legal e acha normal. Eu, por exemplo, quando olho para uma foto dessas, eu fico meio chocada, né? Eu questiono um pouco essas coisas. Então, ela produz, determinadas práticas corporais produzem diferentes significados para as diferentes pessoas, né? Conforme a tua vivência anterior ou conforme a tua percepção daquilo, tu vai ter uma determinada postura diante daquilo ou não. E a antropologia, os estudos antropológicos estudam um pouco isso, né? Essa percepção da gente, das manifestações corporais em relação às diferentes práticas, tanto corporais, às diferentes manifestações do corpo, como eu utilizo o meu corpo para me comunicar e para me expressar. Bom, a história a gente nem precisa argumentar, né? A gente sabe o quanto é importante sempre a gente ter os registros de como foi. A gente tem que estar sempre resgatando, sempre registrando, sempre pesquisando sobre isso, e sempre voltando, né, a esses registros para a gente, digamos, construir o presente e assim por diante. A gente tem que sempre estar à luz, sempre pensando nessas coisas, né? Aqui tem fotos de educação física escolar, né? E isso tem vários, aqui na ISEF, por exemplo, tem vários estudos, né, em relação a memórias, a própria educação física escolar em determinado período, em determinada instituição. Então, aqui a gente tentou exemplificar um pouquinho de como os estudos relacionados à educação física perpassam pela história.